Senhor presidente, senador Paulo Paim, fico muito feliz, entre os vários temas que Vossa Excelência abordou, todos eles muito meritórios, que nós realmente nos empenhamos muito, até porque era inacreditável que houvesse, na questão dos defensores públicos da União, tamanha defasagem entre a necessidade e a realidade. E fico feliz de saber que, depois de termos aprovado aqui no Senado, foi aprovado na Câmara e se tornará, portanto, uma realidade a assunção, a posse, a nomeação de novos defensores públicos, porque é alarmante que justamente o que é o defensor público? É o advogado do pobre. Se diz muito que, no popular, no Brasil, que só vai preso no Brasil pobre e outras pessoas que eu não quero mencionar. Mas, na verdade, por quê? Porque o pobre não tem o advogado sequer, às vezes, para mostrar um erro fundamental na prisão dele ou no processo. E o defensor público estadual e o defensor público da União têm esse papel. Aliás, esse papel que está estabelecido na Constituição. Então, eu fico muito feliz de ter colaborado para que realmente esse projeto se tornasse uma realidade e, com isso, os pobres possam, de fato, ter advogados, porque é alarmante saber que, inclusive, em alguns estados do Brasil, não existe sequer defensoria pública estadual. E, quando tem, também tem convênios com a OAB, etc. Então, tanto a Defensoria Pública Estadual, mas a Defensoria Pública da União, porque os crimes federais, por exemplo, são todos na área da Defensoria Pública da União. E eu quero cumprimentar a Associação dos Defensores Públicos da União por essa vitória merecida deles. Mas, senador Paim, hoje eu quero, lamentavelmente, abordar um tema que, na verdade, já abordei várias vezes aqui dessa tribuna, notadamente nos anos de 2009, 2010, quando denunciei aqui um crime que estava sendo cometido contra o meu Estado, portanto, também contra a minha gente, contra as pessoas de Roraima. Nós éramos um território federal, senador Paim, já também é de conhecimento do povo e de Vossa Excelência. Na Constituinte, como Constituinte, lutei para que transformássemos o território em Estado e contamos com apoio importante do então deputado constituinte e da então deputada constituinte Otomar Pinto e Marluce Pinto e também do deputado Chagas Duarte, que até no trabalho de convencimento dos deputados do Amapá para que nós pudéssemos incluir a transformação de Roraima em Estado no ato das disposições transitórias. Fizemos isso, tivemos também, é bom que se diga, a simpatia e o apoio do presidente Sarney, que não criou problemas para que a Constituinte livremente decidisse essa questão. Coincidentemente, hoje, o presidente Sarney é senador pelo estado do Amapá. Mas, depois de transformado em Estado, vários problemas surgiram, alguns até hoje pendentes, como, por exemplo, os funcionários que eram do território federal, portanto, funcionários federais, passaram a pertencer a um quadro em extinção, isto é, ninguém mais entrava naquele quadro, não haveria, portanto, ingresso de novas pessoas naquele quadro, só haveria saída por aposentadoria ou por morte. Mas o que acontece é que parece que a interpretação que os dirigentes da área econômica do governo fizeram é que não era o quadro que estava em extinção, mas sim os funcionários do quadro, porque começaram a não dar uma série de direitos que os outros funcionários federais tiveram nesse período, também para os funcionários do ex-território federal. Mas outro problema também gravíssimo, e que até hoje entrava a nossa economia, é no que tange às terras do Estado. Ora, hoje nós já temos 57% mais ou menos do Estado demarcado pela União para reservas indígenas. E é só o que o governo federal tem feito em relação aos índios, só demarcar terras. Não cuida do ser humano índio, índia e nem da criança índia. Quer dizer, o ser humano não é colocado em primeiro lugar na política indigenista. Nem sequer
a FUNAI é presidida por um índio. E nós temos aí milhares de índios com curso superior. Mas aí o que sobrou das terras que não são indígenas, reservas indígenas ou reservas ecológicas, continuava como propriedade da União, uma vez que tinham sido registradas como terras da União. E fizemos uma longa batalha para que o governo federal transferisse essas terras para o Estado, para que ele pudesse fazer a titulação. E, senador Paulo Paim, é uma tristeza realmente ver que, ao ter o decreto assinado transferindo essas terras, nós vimos uma sucessão de atos de corrupção, de toda a ordem no que tange essas terras. Eu quero ler aqui uma matéria publicada no site Fato Real, que diz o seguinte: grilagem de terras. E o STF, Supremo Tribunal Federal, começa a desenrolar o novelo do esquema roraimense. O caso agora é sério e a confusão está só começando. Eu diria, o caso sempre foi sério e agora, sim, adquire um patamar diferente porque o Supremo tomou uma decisão. O cancelamento do registro de glebas da União efetuados em nome do Estado de Roraima, ocorrido nesta segunda-feira pelo ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, é só a casa que começou a cair para o governador Anchieta Júnior, o presidente do Instituto de Terra de Roraima, Iteraima, Márcio Junqueira, e o procurador do Instituto, Luiz Valdemar Albrecht. O trio é acusado de comandar o maior esquema de grilagem de terras que o Estado já teve notícia. Entre os absurdos e abusos, eles estão tomando as terras de famílias que detêm título definitivo há décadas e até de quem recebeu o documento das mãos do próprio governador e do senhor presidente do Iteraima. O esquema vem sendo denunciado à tribuna da Assembleia Legislativa de Roraima pelos deputados Flamarion Portela e Messias de Jesus, e no Senado pelo senador Mozaguildo Cavalcante há cerca de 2 anos, eu diria que até mais. De acordo com Flamarion, o Iteraima afronta as famílias para que desocupem suas terras ou assinem um documento de arrendamento em que as pessoas se submetem a pagar R$300 por mês, com acréscimo de 10% de juro, multa no caso de atraso. O parlamentar descobriu que a conta corrente apresentada no contrato de arrendamento não é da empresa responsável pelo serviço, mas sim do procurador-geral do Iteraima, o senhor Luiz Valdemar Albrecht. Aí, aspas, aqui é a palavra do deputado. Tive o cuidado de investigar e gastei R$100 depositando na conta que consta no contrato para ter certeza de quem está sendo beneficiado por esses valores. Pasmem os senhores, no comprovante do depósito na conta do Banco do Brasil, o nome que apareceu não foi da empresa, pessoa jurídica, e sim do senhor Luiz Valdemar Albrecht, pessoa física, procurador-geral do Iteraima. Virou bandalheira, diz o deputado. Não se sabe mais onde isso vai parar. Diante das provas contundentes das irregularidades cometidas pelo Iteraima, com o aval do governador, aqui é a matéria do Fato Real. Especialmente nas regiões do Urubuzinho e do Ipaçarão, ambas na zona rural do município de Boa Vista, o deputado Flamarion Portela apresentou na sessão do último dia 22 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima um projeto de decreto legislativo assinado por 13 dos 17 parlamentares presentes, propondo o afastamento de Márcio Junqueira e de Luiz Valdemar Albrecht de seus cargos, por infração aos princípios da administração pública. Além dos 8 parlamentares da bancada de oposição, 5 deputados da base de apoio do governo estadual, também assinaram o requerimento. Aí continua a matéria. Propina legalizada. Para o deputado Messias de Jesus, o contrato de arrendamento que o Iteraima está obrigando as famílias a assinarem como condição para permanecer em suas próprias terras é a legalização da propina de 10% no Estado. Acho até que estão cobrando pouco em vista do que é cobrado pelos outros secretários e pelo próprio governador, que se gira em torno de 30%, afirmou o parlamentar, acrescentando que qualquer pessoa que queira legalizar um pedaço de terra hoje no Estado só precisa pagar R$5.000
pela certidão de posse e, posteriormente, mais 25 mil que recebem o título definitivo. O parlamentar disse lamentar ver grilagem rolando solto em Roraima, inclusive por pessoas que moram em São Paulo e outros estados, que compram terra por meio de procuração. Hoje essas pessoas têm 5, 10, 20 mil hectares, tudo documentado pelo Iteraima com a maior facilidade. Esta luta não é apenas dos deputados de oposição, mas de todos os demais parlamentares da sociedade roraimense, afirmou o deputado. Aí prossegue a matéria. Messias denunciou o esquema em março de 2011. Com vasta documentação em mãos, o então líder da bancada da oposição no governo, deputado Messias de Jesus, denunciou da tribuna no dia 15 de março do ano passado o que denominou de uma verdadeira farra na titulação das terras para pessoas influentes no Estado em nome de laranjas. É algo escabroso e intolerante. Messias disse que se nada fosse feito para impedir o leilão das terras do Estado, que estava sendo feito pelo Iteraima, um dos alvos da Operação Salmo 96.12, deflagrada no dia 23 de maio de 2012 pela Polícia Federal em Boa Vista e no interior do Estado, distribuindo terra entre os aliados e amigos do governador Anchieta. Em, no máximo, 6 meses, Roraima estaria todo loteado, em detrimento de quem realmente precisa de um lote, para trabalhar, sustentar sua família e produzir. Se não tivermos cuidado, vamos virar um Pará ou outros estados onde o conflito agrário é um problema sério, resultando na morte de muita gente que tinha milhares e milhares de terras em seu nome, os chamados laranjas. Aí prossegue a matéria. Mozarildo também denunciou o esquema em 2010. No dia 22 de setembro de 2010, o senador Mozarildo Cavalcante denunciou à Folha de Boa Vista o governador Anchieta Júnior, candidato à reeleição na época. O senador denunciou a existência de um esquema de compra e venda e registro ilícito de terra envolvendo a fazenda Juara, no Mato Grosso, e o cartório da cidade de Moura e o Iteraima. De acordo com o Mozarildo, a gravidade da denúncia está na possibilidade de apenas um grupo econômico, por uso de terceiros, se tornar dono da grande maioria das terras tituladas pelo Instituto. Fazendo uma triangulação entre a fazenda Juara, que financia cartório de Moura, que registra, e Iteraima, que titula, afirmou o parlamentar ao jornal. Este ano, a bancada de oposição ao governo na Assembleia ainda ensaiou protocolar requerimento pedindo uma CPI de terras, mas até agora a ideia não saiu do papel. Anchieta e Márcio Junqueira e mais 3 pessoas são alvo de representação criminal na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, por suspeita de grilagem de terra em Roraima. A representação criminal foi encaminhada pelo Ministério Público Federal de Roraima. O laudo com o resultado das investigações encaminhado à Procuradoria-Geral da República descreve que os envolvidos são suspeitos de comprar e ocupar irregularmente área de projeto de assentamento de terras dentro dos limites da Floresta Nacional de Roraima, unidade de conservação criada em março de 1989 pelo decreto número 97.545. Interferências nessas áreas são consideradas invasão de terra pública da União, conforme relatório do MPF. Nominalmente, a área em questão é a Fazenda Maranata, com uma extensão de 2.400 hectares no município de Alto Alegre. A terra foi titulada pelo Iteraima. A ocupação irregular, conforme o laudo público, é evidente por não ser lícita a compra ou posse de assentamento não emancipado pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Além da suspeita de grilagem de terra, os citados na representação podem responder pelo crime de dispensa ilícita por supostamente não ter havido licitação para emissão de título definitivo em questão em favor de outras pessoas. O crime de falsidade ideológica foi atribuído por não existir nenhuma exploração. Joaquim Barbosa descobriu apenas a ponta de um novelo chamado Rolo de Terras em Roraima. Resta saber se desenrolará o restante, identificando e punindo quem de fato são os verdadeiros grileiros criminosos que estão se apossando das terras que o Estado de Roraima lutou por mais de 20 anos para ter o domínio. E essa questão das terras é apenas a ponta do iceberg, formado por vários esquemas criminosos, cujo objetivo é dilapidar
surrupiar os recursos públicos destinados ao Estado. E termina com a frase: "Eita, Roraima velho de guerra", assinado pelo Wirismar Ramos, da redação deste site. E aqui também tem uma matéria do Supremo Tribunal Federal, cujo título é "STF cancela registro de terra efetuado em nome do Estado de Roraima". O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, determinou o cancelamento de registro de glebas efetuados em nome do Estado de Roraima, por se tratarem de terras que integram o patrimônio da União. A decisão foi tomada na ação civil ordinária, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e atinge a titularidade de terras que somam mais de 4 milhões de hectares. Segundo o INCRA, as glebas serão destinadas a programas de reforma agrária. Senhor presidente, eu quero aqui só dizer que eu lamento muito mesmo e denunciei isso. Aeronaves do governo do Estado foram 69 vezes, só num período de um ano, não chegou a ser um ano, a essa fazenda chamada Juara, no Mato Grosso, e as informações que nós obtivemos é que eram para fazer justamente a compra, entre aspas, de terras que eram tituladas ainda quando Roraima pertencia ao Amazonas e que estavam no cartório de Moura, para onde aeronaves do governo se deslocaram 38 vezes. Então, por trás disso estava realmente uma montagem de um grande esquema para que as terras que fossem tituladas ficassem na mão de um grupo só, em nome, logicamente, com um grupo de laranjas, e que 2 ou 3, de fato, iam ser os proprietários. Eu espero que não só o Ministério Público Federal, no que tange as terras que são consideradas federais, mas o Ministério Público Estadual também verifique a titulação e a ação do Iteraima no que tange a terras que possam não estar no nome da União. É lamentável, porque se tem uma coisa que tem bloqueado o desenvolvimento do nosso Estado, é justamente a questão das terras. Recentemente, ainda no governo Lula, foi demarcado mais uma reserva indígena no estado de Roraima, com 1.700.000 hectares, na reserva indígena Raposa Serra do Sol. Mas tem a reserva Yanomami, com mais 4,5 milhões, tem várias outras, são cerca de 30 e tantas reservas. Ao todo, 57% das áreas são destinadas a reservas indígenas. E o que não está sendo vítima desse escabroso esquema de corrupção que pode realmente passar a ser freado a partir dessa decisão do Supremo. Nós achamos, e eu como senador de Roraima, não posso ficar silente diante dessas coisas. E essa decisão do Supremo, tomada agora no dia 27 de novembro de 2012, mostra muito claramente, mas como disse o site Fato Real, é apenas a ponta do iceberg. Eu quero pedir aqui ao Procurador-Geral da República, tanto o Procurador-Geral quanto o Procurador da República em Roraima e a Polícia Federal, que aprofundem essas investigações para que, de fato, as pessoas que moram lá, que precisam de terras e que querem produzir, possam, de fato, ter suas terras garantidas. Então, eu quero encerrar aqui o meu pronunciamento, senador Paim, pedindo a Vossa Excelência a transcrição na íntegra das 2 matérias, a matéria publicada no Fato Real e a matéria do Supremo Tribunal Federal, cuja manchete é: Supremo cancela registro de terras efetuado em nome do Estado de Roraima. Lamentando que realmente isso esteja ocorrendo. Enquanto que pessoas sejam pequenos, médios ou grandes proprietários que estão lá produzindo ou que querem ir para lá de maneira séria produzir, estão sendo, digamos assim, surrupiados no direito mais elementar, que é o de ter terras para produzir benefícios da coletividade. Então, reiterando o pedido de transcrição, encerro meu